Começamos a 5ª temporada do Papo Literário. Nesse ano, nesse formato diferente, todo mundo em casa para manter o distanciamento social que é necessário. Por isso estamos aqui, sem máscara, mas cada um na sua casa. Se você ouvir o caminhão do ovo ou o nenê chorando, não se preocupe, é o normal desse momento. E hoje, nessa estreia, eu tenho 3 convidados. Pela primeira vez, nós temos 3 convidados no mesmo Papo Literário. Eu vou falar hoje com o Aristeu Elisandro Machado Lopes, o Gustavo Figueira Andrade e a Luísa Brasil. Eles, os 3, estão lançando o livro O Cerco de Bagé na Revolução Farroupilha de 1893. Muito obrigada por vocês terem aceito estar aqui conosco hoje. Luísa, Gustavo, Aristeu, obrigada. Bom, vou começar perguntando assim o básico, vou perguntar, pode ser para o Aristeu, que é o professor, né? Foi professor da Luísa e do Gustavo. Como que vocês se conheceram? Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Para começar contando um pouco da história do livro e de como nós chegamos no resultado final, primeiro eu fui professor da Luísa na FURG, na Universidade Federal do Rio Grande, e naquele momento nós começamos a ter contato com as fotografias do José Greco, que é um fotógrafo importante da cidade de Bagé, que chegou quase concomitante, né, a Revolução Federalista já ocorrendo na cidade, com o cerco, e nós começamos a pesquisar, então, as fotografias do Greco sobre o cerco. Depois a Luísa seguiu com a dissertação dela, trabalhando com as fotografias do Greco de estúdio, e alguns anos depois eu entrei, então, na Universidade Federal de Pelotas, como professor efetivo, que foi onde eu encontrei o Gustavo, também de Bagé, também conhecedor das fotografias, e nós reativamos, então, a ideia de continuar trabalhando com as fotografias do Greco, e não só com as fotografias, mas pensando também na Revolução Federalista no sul do Rio Grande do Sul, que é pouco abordada até hoje. E, claro, Bagé com um grande destaque. Então, nós trabalhamos não só com as fotografias, mas também trabalhamos com a parte da imprensa, com a parte dos memorialistas, que é o que o Gustavo depois seguiu trabalhando, e também trabalhamos com história oral, entrevistando pessoas que as famílias têm um passado ligado com o cerco de Bagé e com a própria Revolução Federalista. Então, o começo da ideia do livro foi esse, né? Um encontro inicial com a Luísa na FURG e um segundo encontro com o Gustavo na UFPEL. Tu não és daqui de Bagé, né, Aristeu? Da onde surgiu o teu interesse por pesquisar esse assunto? Eu sei que ele é um assunto de todo o estado, não é só de Bagé, mas é o cerco de Bagé aconteceu aqui, né? Então, onde surgiu o teu interesse em pesquisar sobre esse assunto? Sim, não sou de Bagé, né? Eu nasci em Caspava do Sul, que é próximo de Bagé, mas Meu conterrâneo. fiz carreira acadêmica na FURG e na UFPEL, mas eu sempre tive a imagem como sendo o destaque, né, das minhas pesquisas. A dissertação em tese eu trabalhei com imprensa ilustrada, sempre nas discussões políticas envolvendo essa imprensa ilustrada, e a fotografia foi algo mais recente na minha trajetória. E ela vem muito também, né, no caso da fotografia do Greco de Bagé, vem muito pela Luísa, por ela ser da cidade, por ela conhecer o acervo, por ela me apresentar o acervo, e a partir daí nós começamos a pesquisa, e sobretudo porque essas fotografias do cerco, e isso é um detalhe importante, né? Essas fotografias do cerco, elas já foram usadas em outras publicações inclusive fora de Bagé, por historiadores fora de Bagé, mas sempre numa perspectiva de apenas ilustrar o texto dos autores. E nós propomos uma coisa diferente, que é considerar a própria fotografia como um documento, ela sendo, portanto, passível de análise historiográfica. E a proposta do livro vem muito nesse sentido, de trabalhar com essas imagens enquanto documento. Vocês trabalharam com várias fontes, né? Jornais, fotografias, cartas, diários da época, né? Como é que foi essa divisão do trabalho? Foi conforme a aptidão de vocês? Ou vocês pegaram todo o conteúdo, tudo que vocês encontraram e se dividiram igualmente? Como é que vocês se dividiram, já que é um livro escrito por 3 pessoas, né?
Sim, ótima pergunta. A ideia da construção do livro, da estrutura do livro, ela foi pensada nas aptidões de cada um dos três autores, né? Lembrando que não é uma obra organizada, ela é uma obra coletiva, né? Feita por três pessoas, escrita por três pessoas. Então, o primeiro capítulo, que é escrito pelo Gustavo, e depois ele pode comentar melhor, é um capítulo que trata das memórias, dos memorialistas. Então, ele foca nessa construção de como o cerco de Bagé aparece nas memórias daqueles que participaram do cerco. O segundo capítulo, que foi escrito pela Luísa, ele é um capítulo sobre o José Greco, sobre as fotografias de estúdio. Ela vai trabalhar com as fotografias de crianças, de homens, de mulheres, de como ele se instalou em Pelotas e como as suas fotografias são importantes para aquele momento. E o capítulo dela é um capítulo importante na estrutura do livro, porque ele, digamos, é uma abertura para o capítulo seguinte, que aí foi escrito por mim, que é sobre as fotografias do cerco, especificamente sobre as fotografias do cerco, e também um outro conjunto de fotografias que entrou no capítulo vai tratar não especificamente do cerco, né, da região urbana da cidade, que foi cercada pelos federalistas, com os republicanos no centro, né, transformando a atual Catedral de São Sebastião no seu forte, hospital de campanha, enfim, enquanto a cidade era destruída na volta pelos combates. Também tem algumas fotografias, algumas feitas pelo Greco e outras foram atribuídas ao Greco por nós, né? Isso a avaliação de nós três, passou pelo crivo de nós três, se a gente colocaria dessa forma, que são fotografias em espaços abertos, algumas que a gente sabe, enfim, que de fato foi ele que fez, né? E outras não. E algumas também de estúdio, feitas com soldados, que são fotografias inéditas, né, de acervo particular, né? E aí, por fim, tem um último capítulo que foi escrito por mim, pelo Gustavo, que trata justamente das entrevistas realizadas em Bagé. Foram 5 entrevistas. A gente fez um texto introdutório dessas entrevistas e, na sequência, estão todas elas integralmente. Nós resolvemos publicar, então, as entrevistas, a transcrição das entrevistas integrais no final do livro. Tu comentou agora sobre as fotos que vocês atribuíram ao Greco. É devido às características que vocês chegaram à conclusão que deveria ser dele? Sim. Por exemplo, tem fotografias que nós percebemos que é o mesmo espaço sendo fotografado, com um campo aberto. Então, foi nesse sentido que nós resolvemos atribuir essas fotografias. Mas, deixando claro, né, que a gente atribuiu pelas características, pela estrutura, inclusive, da materialidade da própria fotografia, do papel, e várias outras condições que nos levaram, né, para considerar como sendo fotografias dele. Mas é uma atribuição, né? Nós consideramos também que seria importante para o livro colocar essas imagens. E provavelmente foram feitas por ele, né? Não se tem registros, por exemplo, nem no Museu Dom Diogo, nem em outro lugar, nem em outra fonte, de um segundo fotógrafo atuando em Bagé e fazendo essas fotografias. Lembrando que tem outras fotografias do Greco que não são de Bagé, né? Que é na região da Campanha, onde a Revolução se estendeu. Então, em alguns outros lugares, ele também tem fotografia. Essas não entraram no livro, porque a proposta era ficar só com o município de Bagé. Bom, tu comentou no início também, né, que tu foi professor da Luísa lá em Rio Grande, que já faz alguns anos, né, depois do Gustavo. Eu queria saber, assim, por quanto tempo durou essa pesquisa que resultou no livro? E se sempre foi, assim, uma pesquisa, não, nós estamos escrevendo um livro, ou não, começou de uma forma, um artigo, alguma coisa assim, e aí foi crescendo a ponto de tornar um livro. Como é que foi essa história de teu? É, é, Foi uma longa trajetória, a gente pode dizer assim, né? Porque a proposta do livro, na verdade, ela não surgiu como proposta de escrever um livro, vamos escrever um livro. Na verdade, nós começamos pesquisando outros assuntos relacionados com a Revolução Federalista, no caso específico meu e do Gustavo, e a Luísa seguiu com o Greco para o mestrado, abordando também outras questões, né? A Federalista está na dissertação dela, mas não é o foco são as fotografias de estúdio, e por uma questão de trabalho e de trajetórias, nós nos desencontramos, né? A Luísa seguiu por um outro caminho indo para a PUC, o Gustavo foi trabalhar em Santa Maria
as memórias, né, com os textos dos memorialistas. Eu segui em Pelotas, atuando também em outros projetos, né, que não apenas na Federalista, mas de alguns anos para cá nós nos reencontramos novamente e começamos então a pensar que os resultados das nossas 3 pesquisas individuais, né, o Gustavo com as memórias, a Luísa com o Greco e eu com as fotografias do cerco, né, do Greco, porque eu publiquei alguma coisa antes, né, como um artigo também sobre o Greco, que a gente poderia agrupar então essas 3 pesquisas originais e individuais, mas que elas dialogam entre si e poderiam resultar em um livro. Então nós começamos a pensar no livro há alguns anos atrás, né? Eu acho que efetivamente há uns 3 anos atrás, né? Talvez uns 4 anos atrás, e ele foi sendo construído assim aos poucos, né? Até que esse ano, ou melhor, o ano passado, nós conseguimos então fechar a proposta, encaminhar para a editora e ele está saindo então agora, né? Em 2021, né? O livro impresso. Né? E ele tem alguma linha, um financiamento? Não, financiamento foi nosso mesmo. Foi Foi próprio. nosso. Uhum. Bom, chamar o Gustavo, então. O Gustavo já participou aqui do Papo Literário, acho que na primeira temporada, que a gente falou sobre o livro dele que ele estava lançando, vou mostrar aqui, que foi A Trajetória Política do Joca Tavares. Obrigada, Gustavo, por estar aqui conosco de novo. Eu queria saber um pouco assim como é que foi o processo de tu conseguir essas cartas. São cartas que estão no museu, as cartas, enfim, os diários, né? Eles estão no museu, ou tu encontrou pessoas que ainda tivessem isso guardado? Como é que foi esse processo de conseguir esse material todo para a pesquisa? Bom dia, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse programa, mais uma vez, e com os colegas também, e podendo falar deste importante trabalho, né, que vem sendo feito já há alguns anos. Tudo começa nas pesquisas que eu comecei a fazer, né, nessa introdução, vamos dizer assim, que eu fui bolsista de iniciação científica com o Aristeu, ainda na graduação, né, em 2012, o Aristeu, eu já era bolsista, aí eu mudei de orientador de bolsa e passei a esse projeto, né, convite do Aristeu, e eu comecei a pesquisar nos jornais da Biblioteca Pública em Pelotas, e aí eu comecei, né, a buscar os jornais do período, e também pesquisas em alguns jornais de Rio Grande, outros jornais que nós íamos, né, pesquisando na época, no levantamento de fontes que nós fizemos, em busca de memórias e também nos memorialistas que haviam escrito, né, sobre a questão do cerco de Bagé. E aí, neste processo todo, né, de levantamento de fontes, do estado da arte que havia sido produzido, nós chegamos também a correspondências e outras fontes. Mas no momento, inicialmente, nós chegamos a pesquisas em jornais, a memórias, e já no finalzinho, quando nós estávamos na etapa das entrevistas, que nós chegamos às cartas, né, às correspondências do Joca Tavares, no caso. Mas a pesquisa, ela inicia com jornais, né? Como o Aristeu bem falou, enquanto nós pesquisávamos ali a questão das fotografias, e é importante ressaltar, Fernando, que grande parte das pesquisas e tanto das memórias quanto, né, deste material que foi levantado todo, ele parte dos acervos bagenses, né? Então, ressaltando o potencial que tem tanto o Museu Dom Diogo de Souza, né, o arquivo público, todos esses espaços de memória têm muita documentação. Então, a Luísa teve a oportunidade de pesquisar lá no Museu Dom Diogo também, então ela sabe bem, né, o potencial que tem esses lugares, e também a questão do apoio que nós tivemos, né, da própria organização desses espaços. Muitos historiadores locais aqui, que a nossa colega, né, que eu sempre cito, a Elaine Bastianello, e ela foi uma grande entusiasta, porque como ela trabalhava também com a questão cemiterial, e ela, não, Gustavo, eu tenho uma memória aqui, eu vou te emprestar, e tudo, tira xerox. Então, sempre foi com esse trabalho conjunto de colaboração, né,
de apoio, assim, não, eu vou, quem sabe, pesquisa aqui. Então, a gente se introduzindo nesse campo de pesquisa, né, ainda muito cru, né, a gente está na graduação e está ali, né, descobrindo todo esse universo da pesquisa. Mas tudo começa com os jornais, né? Tudo começa nessa pesquisa com jornais, depois indo para as memórias, até chegar, vamos dizer, depois às correspondências. E tudo estava, então, no museu, arquivo público, ou teve alguma família que ainda tinha alguma coisa guardada lá na caixinha e aí abriu para vocês? Sim, nós estávamos fazendo uma das entrevistas de história oral lá na estância do Limoeiro, com a Dona Yara. Dona Yara, Yara Maria Botelho Vieira, que é descendente do irmão do Joca Tavares, do José Bonifácio da Silva Tavares, do Zeca Tavares. E nós estávamos na entrevista e ela cita que, né, que tinha um malão de correspondências e que tinha muita documentação. E eu e o Aristeu nos olhamos, né, e, opa, como assim documentação? O historiador já sentiu, né, começou a ter aquela coceira de, opa, né? E aí, aonde que tem documentação? A senhora poderia falar mais a respeito? Então, ela permitiu o acesso, né? Nos mostrou toda a documentação que ela tinha disponível lá na estância do Limoeiro e a outra documentação que ela tinha, né, em posse da família. Tivemos acesso depois a essa documentação e foi graças a ela e a gentileza dela e da família dela que nos, né, permitiram também ter acesso a estas documentações, e foram muitas, né, muitas documentações. E, nossa, foi muito, muito legal da parte, né, dela. E abrir são arquivos privados, arquivos que tiveram muito tempo guardados. E esse arquivo, por exemplo, das correspondências, antes de mim, o Tarcísio Taborda foi o último a ter pesquisado. Então, isso já na década, talvez, de 90, que ele tenha pesquisado, e nunca mais havia sido tocado, né, nessas correspondências. Hoje em dia, essa documentação ela está no Arquivo Público Municipal, ela foi doada para o Arquivo Público Municipal. Nós fizemos recentemente um trabalho, né, em extensão aqui na UFSM, junto com o pessoal da arquivologia, a professora Fernanda Pedrazzi. Nós fizemos um levantamento da documentação e para que fosse doado essa documentação toda. Então, hoje ela está em disponibilidade pública, ela está no Arquivo Público Municipal. Bom, eu imagino, né, não tenho o dado, mas que na época existiam muito mais pessoas analfabetas, né? Como é que vocês conseguiram retratar também, tipo, o soldado, a classe social, econômica menos favorecida da época, ou não, em função dessa questão do analfabetismo, vocês não conseguiram chegar a esse ponto? Eu vou deixar que o Aristeu ele pode falar um pouco sobre a questão das fotografias, né, e tudo. Na parte das memórias, por exemplo, muito foi escrito pela questão dos grandes personagens, a questão dos grandes, né, oficiais que participaram, os grandes feitos daqueles, os chamados heróis do cerco, e os jornais que tratavam e traziam, eles noticiavam diariamente. O jornal, os jornais de Pelotas tinham uma coluna especial na primeira página, em que eram retratados, né, pelos correspondentes de Bagé, todos os sucessos, né, do que havia acontecido em Bagé, então exaltando os feitos. Através das memórias, por exemplo, eu destaco a memória de um personagem, que é o de Carvalho Lima. Ele é um cearense, que ele vem com um batalhão do Ceará para lutar aqui, né? Então, imagine um cearense acostumado com calor, uma outra alimentação, né? Outra geografia, né? E ele é conduzido com o batalhão dele para lutar no cerco de Bagé. E ali ele retrata no dia a dia como é que eram as dificuldades para esses soldados, esses personagens que passaram anônimos para a história. Então, ele relata as resistências, as dificuldades que eles tiveram, todos os problemas, né, a questão do frio, a questão da alimentação. Ele retrata a questão da saúde, como é que era, como é que eles conseguiam alimento, se a cidade estava nesse período, né? Então, vamos dizer assim, as buscas que eles faziam e as punições que eles recebiam por isso são retratadas. As mulheres, como é que as mulheres que estavam ali, que seus maridos estavam lutando no cerco, elas participaram. Mostra todo esse protagonismo feminino, né? Não só destes homens que estavam em armas, mas das mulheres também que lutaram e tiveram um protagonismo muito grande no cerco, né? Então, tem um episódio lá do livro que mostra uma senhora com a sua filha pela mão, em meio ao tiroteio, com uma bandeira branca, para pedir para que seu esposo saia do cerco.
né, para que ele volte para casa. No meio do, e então é uma cena comovedora no meio do livro, assim, comovente, porque mostra então a família no meio desse contexto todo da violência, né? Então isso é muito, muito bacana. Mas eu vou deixar que a Aristeu e a Luísa falem, né, Eu ia sobre perguntar essa se o questão Aristeu da... quer complementar, né, sobre esse tópico em especial. Sim, sim. Em relação ao que tu perguntou, né, sobre os analfabetos, essa é uma questão importante, porque a gente sabe que muitos dos soldados que vão participar da Revolução, não apenas no cerco de Bagé, mas também em outros, né, lugares do estado e depois na expansão para Santa Catarina e Paraná, eles não são alfabetizados. Muitos dos soldados que o Gustavo encontra nas memórias, né, que são sujeitos que tangenciam essas fontes, porque elas são fontes escritas, produzidas por pessoas que se destacaram, né, por lideranças, muitos deles são analfabetos, né? Então essa produção de documentação que o Gustavo especificamente vai analisar, ela é uma produção feita pelas lideranças. Então os soldados, os homens do campo que nesse momento se transformam em soldado, né? O peão de distância que vira soldado, na sua grande maioria ele é analfabeto, mas não apenas no material que o Gustavo pesquisa vai ter essa informação dos soldados anônimos, como também nas próprias fotografias, porque as fotos que o Greco produziu, né, e aí tem um ponto muito importante para compreender, porque o Greco ele tinha, digamos, um certo salvo-conduto, uma certa liberdade para transitar entre os dois lados, então ele tem fotografias produzidas de dentro do cerco, mas também tem de fora do cerco. Muitas das fotografias do Greco vão mostrar esse soldado anônimo, esse soldado que não vai se destacar ao longo da história, um soldado que desapareceu e que talvez as suas histórias tenham se mantidas apenas nas memórias familiares e talvez nem mesmo nas memórias familiares. Então, as fotografias do Greco, apesar de ser impossível identificar o nome dos fotografados, na sua grande maioria, elas registram, né, essa memória coletiva sobre o cerco que envolveu tantos homens naquele momento. E entre as fotografias produzidas por ele, duas delas que não são no espaço urbano da cidade, mas é num espaço provavelmente nas redondezas, uma delas vai mostrar uma família com o marido, a esposa e os filhos homens, os 5 filhos homens. Essa família é a família do Aparício Saraiva, que nós identificamos bem no final do nosso processo de pesquisa. E essa fotografia com os filhos, ela também é acompanhada por uma outra fotografia que tem os 2 filhos mais velhos com outros soldados, e ela está no Museu Dom Diogo, nessas 2 fotografias, e elas estão emolduradas com as mesmas molduras do Greco. Então, essa é uma característica que fez com que a gente atribuísse as fotografias para ele, e provavelmente essas 2 foram feitas por ele. E as demais, que tem 2 que aparecem, né, o Aparício Saraiva, provavelmente foram produzidas ao mesmo tempo que essas outras, né? E uma delas, inclusive, é importante, né, destacar, uma das fotografias do Aparício Saraiva, ele está em primeiro plano na fotografia e tem soldados, eles estão todos a cavalo, tem soldados atrás dele e ali a gente consegue perceber alguns soldados negros, assim como no próprio cerco, né, alguns soldados negros republicanos também aparecem. Eu já vi num livro do Décio Freitas, né, que ele não exemplifica fontes, né? Então eu queria saber se vocês encontraram algum registro nesse sentido de que teriam solicitado para que os imigrantes que não participassem do cerco de Bagé, que aí no caso, se vocês encontraram algum registro nesse sentido, mas que teria sido proibido, que eles teriam que continuar, né? Na época, se vocês encontraram algo nesse sentido, porque se encontraram, imagina assim, os migrantes não teriam as fotos do Greco, por exemplo. Na pesquisa que eu fiz com as fotografias e também na imprensa, esse detalhe não aparece. Não Não. sei se encontra alguma informação nas memórias. Nas memórias, a questão das fontes, os memorialistas referem-se à questão da participação de alguns imigrantes no cerco de Bagé, mas especificamente alguns episódios, né? Não é algo
que é, vamos dizer assim, com uma riqueza de detalhes. Inclusive, há um episódio que as memórias citam, um dos memorialistas vai citar, é a questão de que, bom, Bagé existiam consulados neste momento, o consulado português, o consulado uruguaio, né, o consulado italiano, o consulado espanhol. Então, neste momento, o que vai acontecer? Estes imigrantes, eles estão neste espaço, eles estão vivendo esse contexto de violência e vão haver acusações ao cônsul uruguaio do momento em Bagé, por exemplo, que ele tinha ligação com os federalistas e que ele estaria apoiando, e ele era parente de um dos chefes federalistas que estava invadindo, né, no cerco da cidade. Então, há essa constante, o próprio Antônio Ribeiro de Magalhães, né, o visconde Antônio Ribeiro de Magalhães, ele vai participar, ele era cônsul português, ele estava ali participando, e ele tinha relações de amizade com os federalistas e também com os governistas que estavam, as forças governistas que estavam sitiadas no interior da catedral. Mas, sim, se refere, mas com alguns aspectos. Há um exemplo, por exemplo, de um atirador, nas memórias cita um exemplo de um atirador, e ele seria um atirador nórdico, de um país nórdico, não se refere ao nome de onde ele seria, o país do qual ele seria, mas que todos os dias de manhã ele atiraria no sino da catedral para que ele acordasse os republicanos não, os governistas que estavam lá. Então, é um dos episódios que são narrados, assim, desse dia a dia desses soldados, mas nisso ele se refere a alguns imigrantes que participaram, mas não tem detalhes mais específicos sobre essa atuação destes imigrantes. Em relação às histórias orais que vocês mencionam na apresentação do livro, né? Quem são as pessoas, assim, como que vocês conseguiram pessoas, o que elas contribuíram, né? Porque já se passou muito tempo, né, do que aconteceu, né? Então, como as histórias orais que vocês captaram agora, digamos, de 2010 para cá, né? Nesses últimos anos, o que vocês conseguiram além do que já estava registrado nas cartas, nos diários, nos jornais? Fernanda, boa pergunta, porque geralmente quando nós comentamos Revolução Federalista e história oral, parece algo muito distante, afinal de contas já se passou mais de 100 anos. A nossa proposta de trabalhar com a história oral, ela vem muito no sentido de uma memória herdada, que é cunhada por um autor, né, o Pollack, e a gente usa então essa conceituação teórica dele para abordar, que é justamente pensando em pessoas vinculadas a famílias que participaram do cerco ou da Revolução Federalista, que foram importantes naquele momento, ou que as histórias, as trajetórias de suas famílias tiveram algum contato no passado com algum evento relacionado com o cerco. E a partir daí, então, entrevistar, né, pessoas que têm essas memórias que foram herdadas pelos seus parentes. Nós realizamos 5 entrevistas, embora possivelmente fosse possível realizar mais do que 5 entrevistas. A primeira entrevista que a gente traz no livro é com a dona Yara, né, que o Gustavo já citou, e a importância dela e da família para o cerco e para a história da cidade de Bagé também é muito relevante. E a dona Yara traz uma série de informações na sua fala que nem sempre estão, né, nem sempre são encontradas, por exemplo, numa historiografia mais clássica sobre a Revolução Federalista, que nessa historiografia mais clássica vai dar um destaque e uma importância mais significativa para o lado que venceu a guerra, que é justamente o lado republicano castilhista. Então, acho que esse é um detalhe importante, sobretudo da fala dela. A segunda entrevista que vem no livro é com o senhor Reginaldo Martins da Silva, e a família dele não é uma família que se destacou durante, né, o processo da guerra, mas uma das propriedades da família foram usadas, né, como combate, como zona de combate. E um dos pontos mais relevantes da entrevista dele foi que ele nos contou que na propriedade ainda existem cadáveres enterrados, né? Inclusive, um dos cadáveres republicano, de um soldado republicano, está enterrado num dos quartos da casa, da propriedade, né? Então, claro, ele destaca, né, com o tempo a casa foi modernizada, piso novo, mas os restos mortais continuaram lá, né? Segundo ele, o bisavô
havia dito, eles morreram aqui, eles vão ficar aqui, né? Então, nós caminhamos pela propriedade com ele, né? O Gustavo e eu gravamos, né? E ele disse que pouco se encontra de vestígios, como é uma zona, né, de pastagem, né? Não é uma zona de plantação, onde estão os corpos, então a terra não é muito mexida, então quase não aparece. Então esse é um detalhe super importante e que só essa memória, né, que pode trazer à tona. As outras entrevistas foram então com o Sr. José Otávio Neto Gonçalves e o Ayrton Saldanha Mendes. Eles trazem uma série de informações, um deles sobre, né, a participação republicana na cidade, ele é descendente do intendente da época, e a última entrevista é com o senhor Aramides Latorre, né, que é neto ou bisneto, depois o Gustavo pode me corrigir, do Adão Latorre, que nós sabemos que tem uma construção historiográfica sobre a figura do Adão Latorre, como sendo o degolador, né, enfim, aquele que causou muitas mortes e que hoje a gente sabe que não é assim, né, tão drástico e tão sanguinária a passagem dele durante a Revolução, mas ele vai trazer uma série de informações pessoais sobre a própria família, né, e como o Adão Latorre acabou se envolvendo no processo, né? Então isso está relatado na entrevista que ele concedeu. No caso dos 3 últimos foi para o Gustavo, né? Eu participei das 2 primeiras e o Gustavo realizou as outras 3. Não sei se ele quer complementar. É bem interessante isso que o Aristeu trouxe, essa questão de que essas memórias elas foram invisibilizadas com o tempo, né? E isso nós, aí em Bagé, por exemplo, nessa identidade da cidade, nessa memória coletiva que nós temos, esses episódios marcaram muito. E esse livro, acho que quando nós vamos trabalhar com essas memórias, nós estamos dando voz a estas memórias familiares. Eu, criança, ouvi ainda memórias, né, relatos da família, assim, algumas coisas que tinham acontecido, mas na época a gente não entende, né? Aquilo passa, mas com o tempo a gente vai dando sentido, atribuindo sentido a essas questões. E essas memórias, elas são, como a gente diz assim, são memórias que iam passar despercebidas, né? Iam passar de geração a geração e não iam ser conhecidas, né? Então nós trouxemos essas memórias hoje, como você falou, elas estão, né, reproduzidas na íntegra neste livro, e a memória, por exemplo, do seu Aramides, ela é muito interessante, porque ela é uma memória, o seu Aramides já com uma idade bem avançada, e ele traz detalhes importantes da vida, né? Ele traz a questão da violência familiar que viveu, né? A família do Adão Latorre, que é um personagem, né, controverso, mítico da Revolução Federalista, né? Muito se fala sobre ele, tem livros sendo publicados aí sobre Adão Latorre e tudo, mas essa questão do trauma familiar, o que representou para a família dele, o que representou, né, da onde que veio Adão Latorre, que trajetória teve ele, como é que ele vai se inserir neste espaço da Revolução, isso ainda alguns aspectos são abordados pela fala dele, né? E também pela questão do Ayrton Saldanha Mendes, que era um militar que estava servindo em Bagé nesse momento, foi feita entrevista com ele, e o Ayrton ele vai trazer um relato de uma memória familiar, vamos dizer, de uma espécie de um diário familiar que o bisavô dele deixa para ele, e que aquilo relata, por exemplo, a história de um comerciante, né? Uma pessoa que tinha um comércio rural e que sofre violência no campo, né, pelas disputas políticas, e que vai buscar apoio e vai buscar nas forças federalistas, né, sobreviver nesse contexto de violência. E ali, então, contam, né, as trajetórias. Ele participou da coluna, esse personagem que ele relata no livro, o seu Ayrton, ele havia participado da coluna do Gumercindo Saraiva, então havia uma trajetória pela Santa Catarina, Paraná. Então mostra também essa questão da violência rural, como o Aristeu falou, a própria memória, né, do seu Reginaldo, mostra que não só, né, naquele contexto urbano, mas essa violência rural que estava acontecendo ali, o famoso combate das traíras. O Aristeu vai lembrar que nós chegamos a entrevistar e ele dizendo que no pomar que ele tinha ali ainda se encontravam projéteis, né, que ainda, né, da época da Revolução, quando eles mexiam ali, eles encontravam alguns projéteis
das armas, né? E que uma das janelas ainda estava uma marca de lança. Então, a riqueza desses detalhes, como elas foram passadas de geração em geração, é muito interessante. Muito interessante. Isso vem trazer subsídios, né? Isso está sendo trazido e nesse livro está sendo registrado de uma forma para que as próximas gerações também tenham acesso, né, a essas memórias. Até porque os jornais, eles também eram, os jornais da época, eles eram do partido, né? Eles defendiam ideias do partido, então eles não tinham aquele conceito de imparcialidade que talvez nas histórias orais complementem o que era publicado, imagino. Agora eu queria falar com a Luísa, né? A Luísa, que também é doutora em História. Luísa, me conta um pouco assim de como é que tu descobriu as primeiras fotos do Greco, que pelo todo esse contexto que o Aristeu e o Gustavo falaram até agora, tipo, as imagens foram muito importantes no trabalho desse livro, né? Então eu queria saber como é que foi esse teu primeiro contato com o Greco. Olá, Fernanda. Então, na verdade, eu descobri o José Greco quando eu estava na graduação, bem no início da graduação, lá por 2008, numa palestra que eu fui em Porto Alegre, da Sandra Pesavento, da nossa querida Sandra Pesavento. E ela estava apresentando algumas fotografias e tal, e eu adorando aquilo mesmo, que não sabia ainda o que eu queria pesquisar, aquele início de graduação, mas ela, mostrando as imagens, ela apresentou uma fotografia de um homem, assim, uma fotografia extremamente simples, de um homem com um cachorro. E essa fotografia de Bagé, essa fotografia do José Greco. Enfim, ela fez toda uma digressão sobre a imagem, e aquilo me deixou encantada. Eu, meu Deus do céu, existe fotografia no final do século XIX em Bagé, na minha cidade, sabe? Era uma coisa que era bem distante para mim. E aí comecei a busca, vim para Bagé, fui nos arquivos e tal, comecei a busca sobre esse personagem, enfim, do José Greco. Cheguei no museu, né, e na época quem comandava lá no museu era a Dona Hélida, né, que era a nossa querida Dona Hélida, que enfim, é a nossa tutora aí das fontes, conhece aquele museu como ninguém, né, com todos os arquivos, enfim, de jornais, de tudo, ela conhece tudo lá dentro. Daí ela foi me apresentando as fotografias e eu fui me apaixonando, assim, né, sem precedentes, assim. E fui pesquisando a vida dele. Claro, o meu foco com a fotografia sempre foi a fotografia como documento em si. Eu nunca fui biógrafa, nunca pesquisei a vida do José Greco, né, exatamente. Sempre foi ter a fotografia como documento, que era agora vocês falando, me vem muito isso, né? A gente privilegiando a fotografia e as fontes orais como documentos, a gente tem outras faces da história, né? A gente não tem apenas o discurso dos vencedores, a gente não tem apenas o discurso oficial, e sim dar vida, né, dar voz às pessoas anônimas, né? Que a fotografia tem esse papel bem importante aí no fazer histórico, que é justamente mostrar os analfabetos, é justamente mostrar as pessoas que não têm espaço dentro de uma história escrita e oficial. E assim, a tua família toda daqui de Bagé, né, em algum momento tu já tinha ouvido alguma história do que tu foi encontrar no acervo fotográfico, enfim, ou até do que o pessoal fez do livro, ou não? Tudo para ti foi novidade, Luiz? Não, as coisas foram acontecendo. Não, eu não conhecia absolutamente nada sobre o Greco, mas foi muito interessante, porque ao longo da pesquisa eu fui entrevistando pessoas. Eu entrevistei o Mário Lopes, entrevistei pessoas que eram ligadas à cultura na cidade, né? Uhum. E eu cheguei na casa da minha avó e comecei a procurar fotografias antigas e tal. E quando eu me deparo com uma fotografia da mãe dela, feita pelo José Greco, assim, num cartão, uma fotografia enorme, assim, num cartão, e eu, vó, que fotografia é essa? É da minha mãe, e começou a me contar as lembranças que ela tinha. E uma das coisas muito legais é que na casa que meu avô nasceu, que enfim foi vendida, hoje não pertence mais à família, tinha um mural do José Greco.
pintado por ele, porque o José Greco era multifacetado, ele não era só fotógrafo, ele era carpinteiro, ele era pintor, ele fazia tudo, era pai solteiro, que eu acho que gosto de salientar isso, naquela época, né? E ele pintou um mural de uma paisagem, assim, e essa paisagem só foi descoberta depois que foram restaurar, que, enfim, meu avô cresceu com aquele mural, no entanto, foi pintado por cima e depois foram restaurar a casa, né, e descobriram esse mural pintado por ele. Enfim, são histórias que vão se cruzando conforme a gente vai pesquisando, né, porque essa coisa da entrevista, das entrevistas que a gente faz com as pessoas, que o Aristeu comentou ali, né, que são as memórias herdadas, elas não são, a gente não encara elas como assim, isso é a verdade sobre aquele momento, sobre aquele fato, e sim como uma versão, como algo que foi sendo construído ao longo do tempo, né? E quando as pessoas pegam as fotografias e a gente mostra, olha, fala um pouco sobre essa fotografia, parece que puxa uma memória mais emotiva, vamos dizer assim, e que as pessoas até, como é que eu posso te dizer, elas fantasiam mais quando elas veem as imagens fotográficas e acabam se criando novas histórias sobre certos períodos, né? Isso é bem interessante. Eu queria que tu nos contasse também, porque toda a parte, assim, de uma entrevista é uma pessoa te falando, né, claro, né, tem uma contextualização enorme, né, ou jornais, ou as memórias, ou os diários, as cartas, mas ali está escrito, né, eu queria que tu nos contasse como é que tu fazes análise das imagens, porque não está escrito em palavras, né, está escrito de outras formas, né, então como que é feita essa análise, como que tu constrói a tua parte no livro a partir das fotografias? A pesquisa em fotografia, na verdade, ela varia muito, né? Depende da imagem que tu está trabalhando. Por exemplo, trabalhar com uma imagem de arte é diferente de trabalhar com uma imagem de um estúdio fotográfico, uma imagem de fotografia documental. São formas diferentes de abordar a imagem. No caso das imagens do livro, eu sempre trabalhei com séries, tá? Eu não trabalho com as imagens do cerco, né? Que daí é o Aristeu que trabalha. Eu trabalho com as imagens de estúdio, ou seja, como que as pessoas se davam a ver, né, socialmente nesse período. Como é que se criou uma cultura fotográfica em Bagé nesse período. Então, eu sempre trabalhei com séries, tá? Eu penso a questão do homem, a questão da mulher, a questão da criança, a questão da formação familiar, né, de como que se dá essas relações sociais a partir das formas que as pessoas se apresentam nas imagens. Ou seja, por exemplo, assim, a gente tem uma família, uma foto de família, e tem pessoas, a mulher está normalmente ao lado do homem, que está sentado, centralizado, tem toda uma conformação do próprio patriarcado nas fotografias, de qual o papel de cada um, né, de cada pessoa dentro da família e logo no mundo social, porque é uma projeção do mundo privado no público, né. Então, eu sempre trabalho com séries e vou analisando essas séries, né? E daí conseguindo construir uma história que parte do visual, né? Que não parte... A gente se apoia, óbvio, em documentos escritos, jornais e tal, mas sempre privilegiando, colocando a fotografia como protagonista. Como ela que mostra, ela que dá a ver uma realidade que as pessoas queriam mostrar. Né, que é muito mais a intenção, a fotografia fala muito mais sobre a intenção do que sobre a realidade em si. A gente não trabalha com essa noção de que a fotografia vai nos mostrar como foi que aconteceu aquilo, né? A fotografia, ela nos mostra como as pessoas quiseram mostrar aquilo. Então, no caso, tu analisa desde a roupa que estão vestindo, as expressões, tudo entra na tua análise. Exato. Tudo entra nessa análise. Tanto a forma como as pessoas se apresentam, quanto a questão tecnológica da fotografia também, que me interessa bastante. Sobre, na verdade, eu atribuo, né? Não tem como dizer exatamente qual eram as lentes, qual era o material fotográfico que o Greco usava, mas a partir de alguns escritos, até depois, mais tarde, que eu pesquisei na minha dissertação sobre a revista Fênix, eu consigo, que ele era um fotógrafo já bem renomado na cidade,
eu consigo me aproximar, né, do aparato técnico que ele usava. E isso ajuda bastante a gente pensar no espaço que o fotógrafo tinha dentro da cidade, né? Porque, enfim, a gente não tinha... A fotografia e o cinema eram as únicas formas de entretenimento e aparecer, né, para o mundo. Então, a fotografia tinha um papel muito importante nas relações sociais. Então, o aparato técnico é bem importante porque mostra que Bagé ocupava um espaço parecido com Porto Alegre, parecido com Rio de Janeiro, parecido com São Paulo. Não era tão diferente, os estúdios não eram tão diferentes, né? Então, a gente tem uma evolução bem grande aí, técnica, que acontecia na cidade. E para ti, o que foi o mais surpreendente nessa pesquisa? O que tu encontrou? Qual foi a informação que mais te surpreendeu? São tantas, difícil a pergunta. O que mais me surpreendeu, na verdade, assim, já era uma coisa sabida, mas o que realmente que ainda me surpreende é o quanto Bagé era uma cidade no início do século, no final do século XIX, início do século XX, evoluída. Bagé era cosmopolita, Bagé tinha teatro, Bagé tinha cinema, Bagé tinha espetáculos que vinham da Argentina, que passavam por aqui. Bagé tinha 3.000 pessoas dentro de uma sala de teatro, né? É uma coisa muito doida pensar isso, uma cidade desse tamanho, que tinha uma vida cultural muito grande, né? Tinham mais de um fotógrafo atuando na cidade, fotógrafos itinerantes que passavam por aqui. Então, a gente pensar que hoje é uma cidade que, querendo ou não, é super interiorana, ainda super interiorana, naquela época não era, naquela época ela era a rainha da fronteira, né? Então, isso é uma coisa sempre que me toca bastante, assim, que eu tento voltar, assim, tentar me teletransportar para o início do século XX, porque era uma cidade extremamente encantadora, né? E para ti, Gustavo, o que foi a coisa mais surpreendente, o fato mais surpreendente que tu encontrou nesta pesquisa? Como eu vou parafrasear a Luísa, são várias coisas que a gente fica... Quando tu começa, toda a pesquisa, ela tem uma parte inicial que é da instrução de quem está fazendo, né? Então, a gente quando nós começamos a pesquisa, nós muitas vezes descobrimos muitas questões, né? Então, uma coisa que na época eu estava na graduação e me chamava muita atenção é que quando eu olhava os jornais ali, eu estava acompanhando as notícias do mundo, então eu estava sabendo, então, todo o contexto lá, a chamada, né, a paz armada na Europa, entre 1870 e 1918, eu estava olhando tudo aquilo e dizendo, isso vai dar problema, e claro, nós sabíamos, né, que em 1918, hoje nós sabemos que em 1914 ia dar problema, mas então eu estava acompanhando tudo aquilo, ao mesmo tempo que eu estava vendo notícias do que estava se passando no mundo, eu estava vendo notícias do que estava acontecendo, né, na região sul do Rio Grande do Sul, em Bagé, e isso é algo que vai é muito legal, esse contato com as fontes, né? Talvez isso é o que vai nos fascinar. E outra questão é o contato, né, a possibilidade de trabalhar com as memórias. Isso que a Luísa falou também, de tu olhar para um passado de uma cidade, né, que tem toda uma trajetória que vai se construir da segunda metade do século XIX em diante, né, até, vamos dizer, a primeira metade do século XX, e que tem uma proeminência, né, eu que trabalho ali com a história política e tudo, nós vamos ver a atuação política desses personagens e, bom, saiu notícia sobre o cerco de Bagé nos jornais do Rio de Janeiro, né, Bagé tem uma visibilidade, né, o jornal O País dava notícias, se não diárias, dava várias notícias semanais sobre a questão do cerco a Bagé, do que acontecia na região da campanha, então é um outro momento histórico, isso requer um exercício do historiador, né, e a questão de conhecer esses lugares, de poder, né, imaginem que nós entramos dentro da casa das pessoas, nós tivemos acesso à intimidade delas, dessas famílias, e poder ouvir essas narrativas, né, a emoção que passa por nessas memórias, e aí o exercício, né, do fazer historiográfico, de discernir, de analisar tudo isso, de reconstruir, né, quando vai na narrativa, é muito
interessante, é muito legal isso, e eu acredito que tem várias passagens, né, tanto da parte das imagens, o Aristeu comentou também a questão dos soldados negros, né, que foram invisibilizados nessa história, né, e nós vemos ali muitos soldados do lado federalista quanto do lado dos governistas, tem uma participação enorme, né, então não eram apenas estes, eram inúmeros, múltiplos atores desse processo todo. E este livro, com as imagens, com as memórias, com os jornais, nós vamos vendo esses indícios dessas atuações, né? E é interessante que, nesse contexto, nós atribuímos muita localidade do cerco, né? Muito, um fenômeno só bagense, né? E vieram soldados de Ouro Preto, tiveram soldados de Ouro Preto em Minas Gerais que participaram, soldados cariocas, soldados cearenses, que estavam aí no momento do cerco, né? E participaram. Então, esse episódio, ele não é só algo local, mas ele está inserido num contexto muito maior do processo todo da própria consolidação da República no Brasil, e que vai ter uma visibilidade muito grande. Isso chama muita atenção na hora que tu está pesquisando, na hora que tu está vendo. E para ti, Aristeu, o que foi mais surpreendente nessa pesquisa? Da mesma forma como o Gustavo e a Luísa destacaram, vários aspectos foram bastante surpreendentes, mas eu posso destacar 2 deles a partir das fotografias que eu pesquisei. Acho que o primeiro detalhe assim mais surpreendente foi a intenção do Greco e a ideia, o insight que ele teve de produzir essas fotografias, porque ele chega na cidade quase concomitante à guerra, ele vai chegar um pouco antes, né? Então, ele não consegue, de fato, trabalhar, né, com o seu estúdio, enfim, porque a guerra está ocorrendo na cidade, a cidade está sendo... vários estabelecimentos comerciais estão sendo atacados, incendiados, que as fotografias mostram, e ele começa, né, a fazer esse trabalho de fotografia. A gente até pode dizer que a fotografia dele é muito próxima de uma fotografia documentarista, né, que vai registrando o que está acontecendo, e a gente consegue montar praticamente o quebra-cabeças, né? Então, vocês vão ver depois adiante no livro que, pelas fotografias dele, se consegue perceber, né, a partir da catedral, como todos os pontos em que foram construídos, né, as trincheiras, como ele vai fotografando e ele vai narrando essa história, né, do cerco a partir das imagens. Então, esse é um detalhe importante. O outro ponto, né, surpreendente com as fotografias é uma fotografia do médico, né, o Ângelo Dourado, que atuava em Bagé, que foi fotografado pelo Greco, e era uma fotografia até então não identificada, ou identificada erroneamente. Por que eu digo isso? Porque ela pertence ao museu na Bahia, da onde o Ângelo Dourado era, né, a sua naturalidade era em alguma cidade baiana, e essa fotografia era atribuída como sendo feita lá, no estado da Bahia. E comparando os artefatos que estão na fotografia, como um bloco de concreto e uma estrutura, né, de madeira, como a Luísa destacou, o Greco também era marceneiro, então ele construía elementos para o seu estúdio. Eu consegui perceber que, na verdade, essa fotografia não foi produzida no estado da Bahia, ela foi produzida em Bagé, né, pelos detalhes, comparando as fotografias que a Luísa pesquisou com a fotografia dele, a gente consegue fazer, então, essa relação, né, e demonstrar que essa foto, na verdade, foi feita pelo Greco em Bagé. Então, essa é uma das que consta no livro, e ali ela não está sendo atribuída, ela está sendo dita que ela foi produzida pelo Greco. Então, acho que esses são os detalhes a partir das imagens, né, que são muito importantes e que foram surpreendentes, né, de como o cerco, que é um fato, né, importante da história da cidade, e ele não está, como disse o Gustavo, né, isolado do contexto da Revolução e do próprio contexto nacional de consolidação da República naquele momento e os problemas para essa consolidação da República, e como isso pode ser, então, né, investigado a partir das imagens que ele está trazendo, que ele está mostrando. Então, esse é um detalhe importante que vai estar depois, né, no livro. E também tem um outro detalhe muito importante que a pesquisa revelou, encontrou, que aí a partir do Gustavo,
que é uma planta baixa, né, feita à mão, que estava entre os documentos que pertencem à dona Yara, que é um desenho do cerco. Então, a gente também consegue identificar, né, as fotografias, os locais onde as fotografias foram feitas, por essa planta baixa, né, que também está no livro o desenho, né, feita à mão, que era na verdade, era uma tentativa de verificar quais pontos, né, que poderiam se invadir a cidade. Então, esse é um detalhe bastante importante. Nossa, a gente tem muita coisa. Eu poderia falar muita coisa ainda. Eu fiquei curiosíssima, já estou louca para ler o livro. Mas a gente já tem que caminhar para o fim dessa entrevista. Eu queria saber onde é que a gente encontra o livro Cerco de Bagé na Revolução Federalista de 1893. Não sei qual pode responder. O livro, deixa eu mostrar, eu estou aqui com ele. Mostra. Deixa eu botar aqui para ti. Espera aí. Aí. Tá. O livro ele vai entrar agora em abril para ser vendido nas plataformas de algumas livrarias digitais, inclusive na própria Amazon, ele pode ser adquirido. Para quem está em Bagé, a pandemia ainda não permitiu, mas ele vai chegar para a Luísa e para o Gustavo, e eles vão estar com alguns exemplares para serem vendidos aí na cidade. Né? E a gente fez uma tiragem impressa que está comigo de 50 exemplares, mas pelas plataformas as pessoas podem ir adquirindo também. E como e-book? Não, ele vai ser vendido impresso. Só físico. Nesse momento. Só físico. Bom, como a gente já está no final, né, do programa, tem uma pergunta que é tradicional aqui no Papo Literário, que a gente sempre encerra com ela, então eu vou pedir para vocês, começar por ti, Aristeu. Queria que tu desse uma sugestão de leitura para os nossos telespectadores. Um livro que tu indica. Eu gostaria de indicar um livro que foi lançado no final do ano passado pela editora da Unicamp, e ele é possível de ser comprado no próprio site da editora da Unicamp, que se chama Zoológicos Humanos. A autora vai abordar no livro toda aquela história envolvendo os freak shows, as pessoas com deficiências que eram exploradas em circos e em exposições. Né? Então, é um livro muito interessante, ela faz uma análise sobre as principais companhias que envolviam, né, os freak shows, os freakers, né, os estranhos, enfim, que são apresentados. É um livro também com muita fotografia, ela faz uma pesquisa bastante grande, né, em arquivos nos Estados Unidos, que é o local onde tem bastante desse tipo de espetáculo, né, e é um livro muito interessante e que mostra, né, uma falta de humanização de exploração das pessoas com deficiências, né? Então ela traz ali, por exemplo, mulher barbada, né, gêmeos siameses, né, pessoas com algum tipo de deficiência física visível que são explorados. Então a minha dica seria essa, Zoológicos Humanos. Tua vez, Gustavo, o que tu indica para os nossos telespectadores? Eu indico para o pessoal que está falando do nosso livro, que quer entender um pouco também mais sobre esse contexto, que quer se inserir nesse tipo de leitura, que quer entender mais, né, a questão do cotidiano desses personagens. Eu indico a memória, o Aristeu falou do Ângelo Dourado, eu indico a leitura do livro dele, Voluntários do Martírio, um livro famoso, e esse livro ele narra com uma riqueza de detalhes e também ele tem toda uma linguagem poética, né? E a gente vê a erudição do Ângelo Dourado e todas as relações que ele tem neste momento. E eu indico, então, esse livro do Voluntários do Martírio. Ele é um livro que ele mostra os diversos cenários que teve o conflito, desde os conflitos pessoais, né, e as disputas, mas principalmente a ideia de república que está sendo gerida neste momento da Revolução. Então, nós constantemente estamos debatendo, né, que república queremos ser, que projeto nós queremos, né, ainda pensamos de país, e naquele momento ali, algumas das ideias, né, deste personagem, dos conflitos que estão se tendo em torno dessa república, que está nascendo em 1890, né, 1891, ali, né, a primeira Constituição republicana, então, tudo isso está sendo trazido por este personagem. Né? Então, minha dica de leitura é um livro tradicional da Revolução Federalista, mas é um livro que ele vai permitir ao leitor ter um contato assim com este
essa parte toda da vivência desses personagens. Luísa, conta para nós, então, qual é a tua indicação de leitura. A minha dica de leitura é o livro Canto a la Realidad, que é um livro de fotografia latino-americana, que compreende desde o século XIX até metade do século XX, mais da década de 80, que, enfim, é um livro que retrata a fotografia latino-americana de cabo a rabo. É muito legal, porque mostra como nós, latino-americanos, nos mostramos fotograficamente ao longo de quase um século, né? Então, mostra como a gente no Brasil pouco conversa com os países latino-americanos, né? A gente, enfim, toda a nossa colonização é diferente, né? E esse livro mostra como nós somos o mesmo povo, como nós somos unidos. Então, é um livro bem bacana para quem quer conhecer mais sobre a história da fotografia. Ele abrange muitos fotógrafos, é um livro bem grande, abrange muitos fotógrafos e muitos curadores que falam justamente sobre esse tema de como a fotografia une, né, a América Latina como um todo. Então tá, muito obrigado por vocês terem aceito o convite para participar do Papo Literário. Foi um prazer, né, iniciar essa 5ª temporada com esse lançamento, né, um livro novinho no forno ainda. Muito obrigada a todos por essa participação. E o Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos na próxima semana com um novo entrevistado. Tenha uma boa leitura!